Eu vou convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Filipenses, dando continuidade. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Abra, por favor, a palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 em diante. Na introdução aqui da Bíblia de Genebra, tem as verdades fundamentais de Paulo à igreja de Filipos. E elas são: Paulo tinha certeza que a igreja de Filipos continuaria, porque o evangelho estava sendo pregado naquele lugar, mesmo em face a muitas perseguições. Também, Paulo estava dizendo à igreja de Filipos que sofrer por Cristo não deveria ser um motivo para vitimização, mas um motivo de alegria, porque sofrer por Cristo implicava uma identificação com o Redentor. Também, Paulo estava dizendo aos filipenses que eles deveriam demonstrar o Evangelho na sua própria vida, no serviço uns aos outros, porque foi assim que Cristo demonstrou, no maior dos exemplos, a sua humilhação. E então Cristo, no seu ato de humilhação, serviu ao ser humano, aos eleitos de Deus, e por conta disso foi exaltado. Quando Paulo está falando também aos filipenses, Paulo pede que eles permaneçam na verdade e evitem extremos como o legalismo e também o antinomianismo, que seria a crença de que o cristão não estaria mais sujeito à lei moral de Deus. E também, Paulo, quando fala aos filipenses, pede que eles, na sua vida cristã, no seu dia a dia, apoiassem uns aos outros no ministério particular que cada um tem, porque a prática cristã é fundamental para Paulo. Paulo entende que a igreja de Filipos precisaria entender a teologia, mas a teologia faz sentido quando ela é aplicada à vida. Porque senão ela fica um conjunto de verdades que muitas vezes são muito interessantes, muito bonitas, mas de maneira completamente metafísica, de maneira completamente distante do dia a dia do que é uma vida. E Paulo estava muito preocupado com isso e falou aos filipenses, falou ao coração dos filipenses. O público original, a igreja de Filipos, não era um público judeu, era um público gentílico, na sua grande maioria, como já falamos aqui. E por conta disso, Paulo então trabalha coisas muito afetivas com essa nova igreja, a igreja de Filipos. Paulo agradece demais porque percebeu neles uma ação muito prática, um cuidado com ele. Paulo expressa alegria por conhecê-los, e essa alegria ele queria que fosse uma continuidade na vida deles. Paulo diz que os filipenses poderiam ter esperança porque eles tinham um Redentor, e esse Redentor trabalhou ativamente por eles. Então são verdades muito sólidas. E Paulo também apontou na carta aos filipenses a justificação pela graça por meio da fé. E ele se agradava muito do estado de fé dos filipenses. E por fim, Paulo enfatiza na carta aos Filipos a importância de uma vida cristã, mas de uma vida cristã vista com realidade. Uma vida cristã verdadeira. E a vida cristã verdadeira dos filipenses começava com o reconhecimento de quem eles eram. Que eram pessoas, que eram homens do seu tempo. Homens do seu tempo que precisavam de Deus. Homens do seu tempo que podiam, sim, contar com a presença e com a ação constante de Deus. Então, nesse texto que nós vamos ler agora, em Filipenses 3, 12 a 16, Paulo está motivando os filipenses a viverem o seu presente e a viver o seu presente com dignidade, motivando-os a viver o seu agora, mas olhando para o futuro. Viver o seu momento,
mas os olhos não estão exatamente no momento. Os olhos estão para frente. É isso que Paulo está trabalhando com os filipenses nessa passagem, que eles possam viver com intensidade o agora. Só que o cristão, ele vive o seu agora, mas com um olhar sempre no que está por vir. E o que será que está por vir para nós, meus irmãos? Bom, vamos ver. Diz assim, Paulo, em Filipenses 3, 12 até o 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então eu vou falar de 3 coisas no texto, e a primeira ideia do texto aqui no versículo 12, à luz do que é esse parágrafo, do que é esse versículo de Filipenses 3,12, eu vou dizer que uma maneira de viver motivado pelo futuro, uma maneira de viver sendo dirigido pelo amanhã, é reconhecer primeiramente a nossa imperfeição. E quando eu falo de imperfeição, eu falo a reconhecer que nós não estamos completos, e não estamos mesmo. Veja o texto. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo sabia dos benefícios de uma salvação. Paulo sabia o que era alguém ser salvo. Paulo sabia que os benefícios da salvação, à luz de tudo aquilo que ele mesmo falou a tantas igrejas, ele ainda não tinha recebido. Sabia que ele ainda não tinha tomado ou recebido como posse aquilo que era a herança toda. Se considerava um herdeiro, mas olhava para si mesmo, se via como um ser humano, e olhando para si mesmo, a lógica o levava a entender isso. Não pode ser que eu já tenha recebido todos os benefícios de uma salvação. Por quê? Porque ele não está falando só do conceito da salvação como alguém que foi retirado, transportado, como ele mesmo escreve, tanto aos Colossenses quanto aos Efésios, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele sabe que isso já aconteceu, essa salvação, essa mudança de status, ela já aconteceu. Ele sabe que a salvação não é determinada no tempo presente, a salvação é determinada nos tempos eternos. Bom, mas aí ele olha para ele mesmo e diz, mas por que eu estou ainda assim, da forma como estou? Então, Paulo reconhece que, enquanto estivesse nessa vida, não haveria essa perfeição. Enquanto Paulo fosse um homem, não estaria pleno totalmente. Aliás, Tiago também escreve isso, dizendo que não tem jeito, ainda lidamos com inúmeras imperfeições em nós. Estamos avançando, estamos caminhando, mas todos os dias lidamos com aquela parte da nossa vida chamada pecado, com aquilo que está dentro de nós, chamado carne, com aquilo que está fora de nós, chamado mundo, com aquilo que está na existência, chamado de diabo. É a nossa luta. E Paulo tem a lucidez para entender. Eu não estou pleno. Eu não tenho tudo. Ainda me falta. E quais são as coisas, então, que falta? Paulo entende que o ápice da salvação, o ponto mais alto da salvação, ainda está por vir, que é na ressurreição. Então, ele está entre o já salvo, mas ainda não glorificado. Já recebeu a promessa, mas ainda não pode fazer o uso pleno dessa promessa, porque ainda é Paulo preso em Roma. Paulo sabia que o amanhã traria a completude que faltava neste presente. E para nos ajudar
Nisso, nós temos o Catecismo de Heidelberg, que nos ajuda um pouco. Ele diz assim, eu vou ler rapidamente, na pergunta 114, aqueles que se converteram a Deus podem guardar perfeitamente os mandamentos, os 10 mandamentos? E a resposta é, não. Não podem. Porque nesta vida, até os mais santos apenas começam a guardar os mandamentos. Entretanto, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. É a pergunta 115. Para que então Deus manda pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode guardá-lo nessa vida? E a resposta é, primeiro, para que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa. E por isso, desejemos buscar ainda mais em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Segundo, para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais renovados, segundo a imagem de Deus, até que, depois dessa vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Então, uma das primeiras coisas que Paulo cita aqui no texto, e nós conseguimos olhar para o texto e perceber, é que nós somos imperfeitos e temos de lidar com isso, para que não nos enganemos a nós mesmos, para que não passemos a impressão de perfeição quando não o somos. Quando ainda não temos verdadeiramente a completude que as perguntas 114 e 115 do Catecismo de Heidelberg fala. Sabe o que é que Paulo tinha, meus irmãos? Uma pequena insatisfação pessoal. Do quê? Queria ser melhor. Queria ser um cristão melhor. Queria ser um ser humano mais cheio, mais pleno. A insatisfação era como se era um reconhecimento da sua imperfeição. Era alguém que não se contentava. Quando ele cita esse texto, a gente percebe claramente na expressão, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, nos versículos anteriores, quando Paulo fala, eu quero ser achado nele, eu quero o conhecer mais. Eu quero a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero me conformar com ele na sua morte. É disso que Paulo está falando. Paulo diz, eu ainda não conheço Jesus nessa plenitude, não ouvi ainda, não tenho ainda, porque esse estado não me permite. Enquanto eu estiver vivo, eu não conseguirei receber a perfeição, mas eu prossigo. Meus irmãos, qual a aplicação que teria para nós um texto como esse? Paulo prosseguia para frente. Paulo prosseguia na busca pelo conhecimento de Deus em Cristo Jesus, porque ele sabia que este crescimento era o aperfeiçoamento constante da sua vida. Um homem que prossegue na busca por esse conhecimento como Paulo, seria um homem que não se enganaria consigo mesmo, como aconteceu com pelo menos 2 igrejas que estão no Apocalipse. A igreja de Laodiceia, a Bíblia diz que ela pensava ser rica. Pensava ser rica. Contudo, está escrito na palavra que Deus a considerava pobre. A igreja de Sardes achava que era uma igreja muito viva, mas Jesus disse que ela estava morta. Meus irmãos, um homem como Paulo não cometeria estes erros, porque era um homem consciente de que ele era, sim, imperfeito. E tinha que lidar com essa imperfeição. Qual a aplicação que haveria para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro? Conforme o versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou o tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Seria a pequena insatisfação pessoal com o nosso estado de fé.
Seria dar o grito que alguns dos discípulos gritaram para Jesus: aumenta a minha fé. Seria a inconformação com o tempo das nossas devocionais, das nossas orações, da leitura da palavra de Deus, o tempo de testemunho, o uso das nossas mídias sociais. Nós poderíamos dizer: está tudo bem conosco, nós estamos bem, nós somos crentes. Eu digo que seria isso, meus irmãos, uma empáfia espiritual, uma soberba espiritual. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque nós não estamos bem. Porque nós não estamos no auge da nossa fé. Porque nós não estamos no máximo do quanto Deus poderia nos usar pelo nosso testemunho. Claro, alguns estão conseguindo viver esse evangelho vivo, latejante no seu sangue. Claro, alguns estão, mas obviamente não todos, E aqui a aplicação seria: irmãos, com o quanto nós nos inconformamos com o nosso estado espiritual. Paulo não se conforma, mas não só isso. Ele diz: mas eu prossigo. Então, o primeiro tratamento está no reconhecimento. Se não houver primeiro o reconhecimento, não haverá esse prosseguir, não haverá esse avançar. Avançar, aliás, é o que o versículo 13 e 14 tratam. Eu vou ler. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe uma coisa que ninguém poderia tirar do apóstolo Paulo? A certeza do seu chamado. Ele escreve em outra carta aos Romanos, quando ele fala aquele que foi chamado por Deus, aquele Deus está trabalhando nele. O chamado santificado, glorificado, todas as ações de Deus estão ali, neste ser, alguém que é chamado por Deus. Paulo sabia que era chamado por Deus. Mais do que isso, Paulo sabia que havia um prêmio para os salvos. E ele escreve também em Romanos. Ele diz: olha, quando a gente conhece a Cristo num primeiro momento, a gente não tem a ideia do todo. Mas conforme vai andando com Cristo, nós vamos entendendo esse todo. Então, Paulo sabe que o todo significa a totalidade da salvação. Mas, Paulo sabia que estava numa caminhada e usa esse contexto todo com uma ideia de esporte atlético, de atletismo. Como o autor aos Hebreus fala da carreira cristã, que nós lemos no começo do culto, assim Paulo também trabalha esse texto. Como uma caminhada, como uma maratona, como um esporte que se pratica para, lá no final, alcançar, então, o prêmio. É assim que Paulo está se entendendo. Bom, se ele está se entendendo numa caminhada cristã, Paulo tem uma outra coisa importante a nos ensinar. Ele avança para o fim prometido. Paulo tem uma característica fundamental. Paulo vai em frente. E, de novo, ele usa a palavra prossigo, que é a palavra do movimento, que é a palavra do eu não fico parado. Eu não vou ficar parado nesse meu tempo, nessa minha caminhada, eu não vou ficar parado. Esse prossigo para o fim prometido. Um homem como Paulo, meus irmãos, dificilmente seria um distraído na fé. Agora, nós temos exemplos de pessoas que foram distraídas na palavra de Deus. Alguns exemplos, mas eu cito aqui, talvez, o exemplo de Marta, a irmã de Maria. Jesus chega até a casa, Maria vem para ficar com ele, e Marta está cuidando dos afazeres. Em determinado momento, ela reclama da irmã e pergunta: por que o Senhor não manda a minha irmã vir aqui e cuidar das coisas comigo? Mas Jesus diz de maneira sintética, mas muito objetiva: filha, foi ela que escolheu o melhor. Um homem como Paulo dificilmente seria distraído como essa pessoa. Não seria distraído como quando Moisés enviou espias para a terra de Canaã, para olhar a terra e ver o potencial daquela terra
e pensar nas estratégias que o povo de Deus precisaria adotar para chegar até a terra prometida, a palavra de Deus diz que 10 voltaram cheios de medo, porque foram distraídos pelos gigantes. Contudo, 2, Josué e Caleb, não. Pois se Paulo estivesse lá, possivelmente seriam 3, porque é assim que esse homem é. Possivelmente, um homem como Paulo não olharia para trás, como a mulher de Ló, quando na fuga de Sodoma, era para ela ir em frente, avançar para o fim prometido, avançar para os cuidados de Deus, mas não, ela sim olha para trás. Aqui está um homem que tem muito a nos ensinar. Paulo tinha uma direção na sua mente. E a direção de Paulo era a linha de chegada. Por quê? Porque Paulo olhava só para frente. Porque ele usa expressões como essas aqui dos versículos 13 e 14. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui cabe, possivelmente, um entendimento contextual. Paulo ele disse isso nos textos anteriores, judeu de judeus, benjamita, um homem que aprendeu desde cedo dentro da sua casa que Deus era Deus e que Deus tinha de ser adorado. O que é que Paulo não sabia antes de conhecer a Jesus? Era como Deus tinha que ser adorado. Agora ele entende. E quando Paulo entende, é como se as pontas se amarrassem todas. E ele diz, agora eu sei como é. É só Deus através de Jesus. Isso vai em contraste a todo o pensamento helênico, que era um pensamento mais espiral, circular, de ir para frente, voltar mais um pouco, ir para frente, voltar, elaborar todas as ideias e somar ideias, ir mais um pouquinho e voltar e repensar. Paulo diz, não. É para frente que se anda. Eu vou olhar para o meu Deus através de Cristo e só, e eu não preciso de mais nada. Sabe, o que isso tem a nos ensinar, meus irmãos? É que, se Paulo, ao mesmo tempo, reconhece a sua imperfeição, no versículo 12, no versículo 13 e 14, Paulo verdadeiramente avança para o fim prometido. Aplicação para nós. Irmãos, o que é avançar em fé para nós? O que é caminhar obstinadamente para a glória para nós? O que é deixar todos os aparatos do mundo e as pressões culturais para sermos adoradores de Deus? O que implica uma posição nos dias atuais como um cristão, firme e decidido? As perdas, o medo das perdas. Meus irmãos, por mais de uma década já, eu vivo o dia a dia da igreja e faço muito tempo de gabinete e tenho muita disposição por atender no gabinete e, mais do que isso, muita disposição por estar na casa dos meus irmãos no dia a dia. Eu tenho acompanhado o povo de Deus desde 2002, praticamente diariamente. Se eu não estiver fisicamente, eu estou por telefone, por e-mail, por mensagem, por WhatsApp, por linhas, canais abertos que tem para estar no meio do povo do Senhor. Eu fui chamado para isso, não por minhas capacidades, porque não as tenho. Não por alguma coisa especial em mim, porque não há. Mas é um chamado que eu não posso dizer não. E não encontro paz em lugar nenhum se eu dissesse, não quero fazer isso. Então, realmente, não é por algo que está em mim, mas por entender que o Senhor me chamou e me deu as pessoas para, dia a dia, pastorear essas vidas. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Uma das maiores dificuldades para o cristão nos tempos atuais é o foco. É a decisão. É olhar para frente.
é se entender, primeiramente como um imperfeito, um ser imperfeito, mas dizer o que Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo. Uma das maiores dificuldades para o povo cristão atual é entender que o seu alvo é Jesus. Seu alvo é Cristo. O seu alvo é a pessoa de Cristo. O seu alvo é deixar que o seu corpo, a sua vida, a sua mente sejam constantemente aperfeiçoadas para que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Quando nós não temos o alvo de querermos ser parecidos com Jesus, nós perdemos o principal alvo da nossa vida. E então nós podemos ser cristãos, mas sem nos parecer com Cristo. Então nós continuamos com o nome de cristãos, mas sem o foco, sem o olho na meta de chegada, mas sem o olhar na ressurreição. Nós vivemos o nosso agora, mas não com os nossos olhos pautados por aquele que nos espera de braços abertos na linha de chegada. Um cristianismo que anda sem olhar para Cristo na linha de chegada é um cristianismo que anda em círculos, irmãos. É um cristianismo que anda em círculos e por andar em círculos destoa totalmente dos objetivos do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos e do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando diz a palavra que ele percorria todas aquelas cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e cuidando das pessoas nas suas necessidades. Existe uma objetividade em Cristo Jesus que deve ser a objetividade do cristianismo. Quando se perde estes paradigmas centrais, perde-se também o foco da vida cristã. E era isso que Paulo tinha, avançava realmente para a linha de chegada, porque tinha uma direção. Essa aplicação que eu quero trazer para os nossos dias. Irmãos, o nosso foco é isso mesmo. A pessoa de Jesus Cristo como alvo da perfeição, a pessoa e a obra de Jesus Cristo como os benefícios maiores que o mediador trouxe para nós, e como redimidos nos posicionarmos contra todas as investidas, que eu já citei de 3, do mundo, do diabo e da carne, contra a nossa fé. Porque se perde isso, irmãos, o que resta? O que resta? O costume? O que resta? Irmãos, se nós perdermos a noção de que há um fim prometido e que temos de avançar para aquele fim, para onde iremos? Lembrem que em determinado momento Jesus disse aos seus discípulos, vocês querem também me deixar? Podem me deixar. Querem seguir as suas vidas? Sigam as suas vidas. Mas um dos discípulos disse, não, Senhor. Não, Senhor, a quem nós iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando nós perdemos a noção que estamos caminhando para perto do Senhor, é porque já perdemos a noção de vida eterna. Bom, nós temos a aprender com Pedro, que disse, não tem para onde ir. Tu tens as palavras de vida eterna. E a mim importa as palavras de vida eterna. Aliás, é sobre isso que os versículos 15 e 16 vão nos ajudar a perceber. Está escrito assim, no versículo 15 e no versículo 16. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, eu caminho para o final dessa meditação, relembrando o tema, as duas ideias e essa terceira. Como viver motivado pelo futuro? Como viver o nosso dia a dia? A nossa vida diária, com a nossa família, com as contas que temos para pagar, com as responsabilidades que temos no nosso trabalho, com os nossos amigos, como viver este dia que Deus nos deu, mas com um olho no futuro, com um olho na glória, como viver esses dias olhando para a meta final, a linha de chegada onde Jesus Cristo está. E eu cito 3 coisas então. Como viver assim? Primeiro, reconhecendo que a gente é imperfeito mesmo. Reconhecendo que ainda não alcançamos tudo mesmo. Mas leve em conta que Paulo usa 3 vezes a ideia de caminhar. 2 vezes prosseguir e 1 vez andar. Então pressupõe um movimento. Imperfeitos, mas num movimento, na busca pela perfeição. Reconhecendo que somos imperfeitos, avançando para um fim prometido, que essa é a ideia de ir para frente,
E, por último, andando na luz que temos. Andando na luz que temos. Reconhecendo as imperfeições, avançando para um fim prometido e andando de acordo com o entendimento que recebemos. Bom, mas qual era o entendimento de Paulo? Paulo entendia que a sua conduta deveria estar de acordo com a percepção que ele tinha de Deus. Por isso Paulo era esse homem. Às vezes nos admiramos de Paulo e dizemos como esse homem preso poderia estar feliz. Como esse homem perseguido poderia cantar e louvar na prisão, em Filipos. Como esse homem poderia, depois de um cansaço, de um sofrimento, de um naufrágio, chegar a Roma com a sua Bíblia. Como esse homem, mesmo preso, evangelizava aqueles guardas. Como este homem, mesmo preso, talvez sentindo saudade das igrejas, com os seus líderes junto com ele, designa um para um lugar, outro para outro lugar e diz, você vai para Filipos, você vai para Éfeso, você vai para, para tantos os lugares. Como esse homem tinha essas características, é admirável mesmo isso. Pois eu digo para você, a chave de compreensão é essa. Essa era a luz de Paulo. Esse era o entendimento que ele tinha de Deus. Esse era o entendimento do Deus soberano que estava comandando a história e ele era só alguém usado. Essa era a luz de Paulo. Paulo adorava a Deus porque lhe era impossível ficar sem adorar. Paulo evangelizava as pessoas porque lhe era impossível ficar sem evangelizar. Paulo testemunhava da sua fé porque não suportaria a ideia de não fazer isso. Você está entendendo? Bom, essa é a aplicação para nós. Por que será que nós suportamos tranquilamente a ideia de não evangelizarmos? Por que será que nós suportamos tranquilamente a ideia de não fazer discipulado com as pessoas, mesmo sabendo que elas estão se perdendo? Por que será que nós fechamos as nossas casas quando poderíamos ter pessoas aprendendo a palavra de Deus nas nossas casas tranquilamente, sem peso na consciência? Por que será que Deus nos dá tanto, Deus nos dá tudo para viver, mas na hora de entregar o dízimo ao Senhor a gente fala, eu não vou fazer isso. Imagina, outros farão. Por que será, meus irmãos, que nós vemos as pessoas caindo pelas ruas ou morrendo nos hospitais e não nos animamos a ir lá, ficar no leito, no lado, pegar na mão de alguém doente terminal e orar por ele, porque é uma vida que está ali, como eu poderia estar ali? Por que será, irmãos, que nós dormimos tranquilamente em meio a desobediências horríveis e constantes e reiteradas, irmãos? Se não, porque cada um anda na luz que tem do entendimento de Deus. Essa é a aplicação para a gente refletir. Por isso Paulo diz aqui no texto, bom, é assim, eu vou dizer para vocês, o ideal seria que todos tivessem o mesmo sentimento, mas de repente tem gente que pensa de outra maneira, e ele diz, Deus há de falar. Paulo, na sua bondade e generosidade, faz uso da graça de Deus e diz, olha gente, pode ser que muitos em Filipos não viverão a fé com intensidade. Minha esperança é que a graça de Deus, eu deposito isso na graça de Deus, que a graça fale, que Deus convença conforme quiser. Contudo, ele diz, andemos, ou todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aqui, irmãos, em outras palavras, nós poderíamos dizer assim, andemos como crentes que somos. Essa é a ordem que temos. Permaneçamos em linha, conforme as regras que o Senhor nos deu para ser crentes. Vivamos como crentes de acordo com as normas de crentes. Pastor, mas crente tem norma? Tem alguma norma para nós como crentes? Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor.
Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Por isso que Paulo é um homem admirável, entre outras coisas. Paulo anda de acordo com a luz que tem. E a luz que Paulo tem é de um entendimento de responsabilidade, irmãos, incentivador para nós, para mim e para você. Aqui está um homem que não negaria simplesmente a fé depois de tudo que Deus havia feito com ele e por intermédio dele. Um homem como Paulo não se desviaria do caminho, sabendo que o prêmio da soberana vocação estava no final. Vou recapitular. Como viver motivado pelo futuro? A melhor maneira de viver bem motivado pelo futuro, à luz do texto, é reconhecer que somos imperfeitos. É reconhecer que não temos tudo e que enquanto estamos aqui, como homem e como mulher, viveremos essa imperfeição. Mas temos no incentivo de Paulo a oportunidade de prosseguir, de avançar, de querer ser melhor. Avançar para Paulo era não olhar para trás. Avançar para Paulo era mirar na reta de chegada, pegando a ideia de um corredor, de um maratonista, ele só olhava lá, o que estava pela frente. Por isso era um homem indistraível. E em terceiro lugar, aqui está um homem que não só faz isso, mas anda sob uma luz que vale a pena a gente pensar. Será que eu ando nessa luz? Será que nós andamos, irmãos? Irmãos, falemos à luz das coisas do dia a dia, como eu falei. Eu sou um pastor de vidas, vivo o dia a dia no meio do povo de Deus. Irmãos, às vezes falta luz, irmãos, de verdade. Eu fico muito feliz e louvo ao Senhor, porque a igreja elege seus líderes. Aqui estão os nossos líderes. Eu fico feliz porque eles me ajudam a pastorear o rebanho de Deus. Eu quis trazê-los para frente nessa noite, para que vocês olhassem para eles. São homens que vocês escolheram para serem os homens de Deus sobre vocês. Estes homens e muitos outros que ainda serão eleitos nessa igreja, e muitos outros que já são eleitos nessa igreja, eles olham para um tema como esse de Paulo e pensam, como é que eles podem viver? Como é que eles vivem a fé? Porque tu já pensaste se eles, como líderes, não reconhecessem sua imperfeição? Seriam líderes muito soberbos, seriam líderes que pesariam sobre as cabeças de vocês. Já pensou se eles não fossem líderes que andassem para o fim prometido? Então eles agora seriam eleitos e amanhã ou depois diriam, eu já não quero mais ser nem presbítero, nem diácono nessa igreja. Note que eles precisam andar de acordo com o que já receberam. Essas são as regras, são as normas, essa é a linha. Agora, para um diácono permanecer um bom diácono por 5 anos não é fácil. E não são todos que são chamados para isso mesmo. Para um presbítero suportar uma igreja, orando com ela, orando por ela, assistindo-a nas suas fragilidades, não é fácil. Tem que dedicar tempo, tem que abrir mão de outras coisas pessoais. Eu sei. Bom, mas é assim que Paulo era, e é assim que nós devemos ser. Como viver agora sendo dirigido pelo futuro, entendendo que este futuro é uma vida plena em Cristo. Sabe por que eles trabalham e vão trabalhar bastante nesses próximos 5 anos? Por conta de Cristo. Porque eles são salvos já, mas são homens imperfeitos, mas que olham para frente e veem Cristo lá. Sabe por que eles vão caminhar e servir a vocês como líderes? Porque de alguma forma Deus os iluminou e fez com que a igreja, vocês, os elegessem e dissessem a eles, vocês serão os nossos líderes nesses próximos tempos. Irmãos, eu quero concluir dizendo que são muitos os textos que nos mostram que nós estamos numa caminhada e nós temos de ir em frente. Conforme nós lemos lá no começo do culto, uma maneira de ir para frente
é sempre entender que tem coisas que a gente precisa se despojar delas para correr a corrida cristã. Entender que os nossos olhos devem estar sempre na meta final, porque Cristo está lá, nessa meta final. O autor da corrida entregará o prêmio quando chegarmos lá. Mais importante do que como uma vida cristã começa, é como uma vida cristã termina. A nossa vida cristã tem que terminar nos braços do nosso mediador. Mais importante do que o começo de uma vida cristã é como é o final dela. E essa é a minha oração, para que a nossa igreja se sinta, se entenda como liderada por homens do Senhor, os sustente em oração e, ao mesmo tempo, caminhe olhando para frente. Irmãos, não há nada mais significativo para nós, como igreja cristã, do que zelarmos pelos princípios da fé. Não há nada mais significativo para nós, como membros de uma igreja cristã, zelarmos pela palavra de Deus, zelarmos pelos ensinamentos de Deus, e nós precisamos de homens, tanto líderes eclesiásticos, quanto líderes informais nas casas, que tenham foco e que vão em frente, e que não andem em círculos, mas caminhem objetivamente, vigorosamente, obstinadamente, determinadamente, para se encontrar com o seu Salvador. A salvação já aconteceu. O prêmio já foi dito que nós teríamos o prêmio, mas ainda não está nas nossas mãos, porque ainda somos as pessoas que somos. Temos de correr a corrida. Que Deus lhe dê ânimo para correr a corrida, a sua vida. Que você não se perca e não se distraia. Que você não se deixe enganar pelos chamados a olhar para trás, olhar para os lados. Que o seu olho esteja na pessoa e na obra de Cristo, o Redentor. É Ele que está na linha de chegada. Não desvia o olho do autor e consumador da fé. E chegará o dia que você estará definitivamente com Ele. Esse dia será na ressurreição. Paulo entendia isso. Mas Paulo almejava, queria esse dia. O seu coração espere pelas coisas eternas, mais do que pelas coisas temporais. Que o Senhor nos dê essa graça, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos um instante, vamos orar. Grande eterno Deus, o dia a dia da vida cristã é esse que nós todos conhecemos. Caminhando, caindo, nos levantando, caminhando de novo, às vezes dando um passo para frente, 2 passos para trás, às vezes sofrendo porque não conseguimos ser melhores, queríamos santidade, não conseguimos viver em santidade. Essa é a nossa vida, esse é o nosso dia a dia que o Senhor conhece bem. As lutas com os nossos pecados, às vezes vencendo e louvando ao Senhor, mas às vezes acumulando pecados. E então, Senhor, sofrendo as consequências do pecado, uma das primeiras, a separação, no sentido de convivência com o Senhor, de intimidade com o Senhor, assim somos nós. Às vezes, Senhor, tão agradecidos por tudo que o Senhor é e faz, que ninguém precisa nos convencer a te adorar, a te cultuar, a vir constantemente à tua casa, a sermos generosos com a obra missionária. Às vezes, nada disso. Às vezes, desmotivados, nem querendo te cultuar direito. Em termos de fidelidade, então, às vezes tão distantes deste princípio. Às vezes, pensando no Senhor, na sua glória, sofrendo porque o Senhor está sendo vituperado, está sendo ofendido no meio de uma sociedade ímpia. Às vezes, com um zelo pelas tuas coisas que nos faz chorar. Mas às vezes pensando, o Senhor deve saber o que está fazendo, se o Senhor quiser fazer alguma coisa, que o Senhor faça. Eu vou seguir essa minha caminhada do jeito que está mesmo. Senhor, assim somos nós. Humanos e imperfeitos, mas à luz do que foi a vida de Paulo, animados a viver uma vida cristã melhor, encorajados a viver uma vida cristã na tua presença,
animados a dedicar mais tempo para orar e falar com o Senhor, animados a dedicar mais tempo para ler a Tua palavra pelo simples deleite de ler a Tua palavra. Que privilégio ter tempo para ler a Tua palavra. Animados, Senhor, a sermos úteis às pessoas, porque talvez a luz que nós recebemos é grande o suficiente, é ampla o suficiente para iluminar tantos que estão perdidos. Deus, é por isso que eu oro nessa noite, para que pela Tua graça o Senhor nos motive desta maneira a caminhar a vida cristã, que é agora mesmo, não tem outro jeito, mas os nossos olhos estão lá na frente, porque tem um estado de glória nos esperando, porque tem uma vitória plena e suprema na cruz, aonde nossos inimigos foram destruídos. Ninguém mais pode intentar acusação contra nós. Que vida maravilhosa é a vida do cristão, porque ele é vitorioso em tudo, em Cristo Jesus. Meu Deus, que vida de vitória é essa que o Senhor nos concedeu. Deus, obrigado por isso. Anima-nos, mesmo no reconhecimento de sermos essas pessoas que somos, ainda assim, faz com que os nossos olhos estejam em Ti, só em Ti, primeiro em Ti, nunca em outra coisa que não no Senhor. Ah, Deus, faz com que essa luz que o Senhor disponibilizou para que entendamos essas coisas tão sublimes, tão grandes, sejam os instrumentos, seja a aplicabilidade dos instrumentos. Faz com que tudo aquilo que entendemos do Senhor nos motive a aplicar tudo o que sabemos acerca de Ti na vida das pessoas. É por isso que nós oramos, para que não nos acostumemos, Senhor, para que não achemos que já está tudo bem conosco, que já atingimos o estado de perfeição, para que alguma coisa, um tipo de insatisfação com a nossa vida de fé nos motive a aprimorar. Senhor, nós não temos méritos em nós para isso, por isso estamos orando, para que o Senhor faça isso em nós. É por isso que oramos, para que o Senhor nos complete, nos encha do Teu Espírito, nos encha da Tua graça, de uma forma que possamos transbordar. É por isso que oramos. Não confiamos em nós, não conseguiremos fazer isso por nós, mas o Senhor pode. O Senhor pode. E essa é a nossa paz e a nossa confiança. O Senhor pode. Faz isso pela Tua igreja, pelo Teu povo, por cada um de nós, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.